Nós temos aqui a atividade prática 9, onde nós cotamos a peça de cima com um linear. Deixa eu abrir aqui o arquivo da atividade 9. É a chapa. Então, essa peça foi cotada no exercício de cota básica, né? Onde nós cotamos aqui a horizontal, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6 cotas e depois fizemos a totalização. Então, aqui a gente não vai criar estilo para cotar essa parte de cima, não. A gente vai pegar o linear e vai fazer a cotagem aqui do centro, né, da porca, a borda da chapa até o centro da porca. E a gente vai continuar dessa maneira por 6 espaços. Então, 3, 4, 5 e mais um. 6. E aí vamos fazer a totalização do centro dessa porca até a borda da chapa. Já na horizontal de baixo, a gente vai cortar a distância da borda da chapa à borda interna. A parte interna e depois, novamente, a parte interna à borda da chapa. Então, da borda da chapa, a parte interna. A parte interna toda. E depois, novamente, aqui, da parte interna, a borda da chapa. E vamos fazer a cota de totalização. Não há necessidade de fazer em cima e embaixo a cota de totalização, ok? Agora as verticais, da borda da chapa até o centro da porca, de centro para centro, da porca superior à porca inferior, e novamente do centro da porca à borda da chapa inferior. Então, a borda da chapa, trago para fora, o centro da porquinha, trago para fora, ortogonal ligado, novamente, memoriza, traz para fora, o centro, de centro da porca superior, ao centro da porca inferior. E a parte inferior do centro da porca, para fora, a borda da chapa, memoriza e traz para fora. A outra lateral,
Já é da borda da chapa externa, a borda da chapa interna. Ok? O espaçamento interno e novamente da borda interna, a borda mais externa. Então, memorizo, trago para fora, memorizo, trago para fora. Memorizo o ponto, trago para fora, uso a referência do endpoint que já existe. E para fixar, sempre uso o endpoint da outra cota já existente. Memorizo, trago para fora. Memorizo, trago para fora. E vamos fazer a totalização aqui desse lado. Dentro a gente tem a cotagem aqui do chanfro, né? Aqui cota vertical do chanfro e aqui embaixo cota horizontal do chanfro. Algumas cotas são permitidas em cima do desenho, ok? Então aqui nesse caso, círculos, alguns chanfros, eu posso estar cotando sobre o desenho. Ou fazer como a gente vai fazer agora. Eu copiei aqui a parte do detalhe, copiei a porca aqui também para serem cotadas à parte, porque se for cotada aqui em cima vai ficar muito poluído o desenho. Então, essa parte aqui central da chapa, eu tenho cotado todos os círculos através de diâmetro. Então, eu vou usar a cotagem aqui de centro e diâmetro. Perdão. Diâmetro. E aí, eu vou cotar este círculo externo. Esse pequenininho. E o círculo interno. Ok? Sempre ajeitando aqui para não ficar... Através das setas, a gente consegue identificar aqui qual deles está sendo cotado. Ok? E a porca, que é muito pequenininha, a gente vai ter que ampliar para poder cotar. Então, a gente vai usar o scale nesse objeto, vai confirmar, ponto de referência e vai usar o fator de escala 5. E, já que a gente escalou, a gente precisa criar um estilo de cota. Eu não vou poder mais cotar com o ISO, por causa da ampliação. Então, eu vou criar o estilo porca. Baseado no ISO. E vou definir para esse estilo, atividade 9, ó, porca. Uma casa decimal, separador ponto e 0,2 de scale factor, porque eu usei 5 de ampliação, então o 5 é 5 sobre 1. O scale factor é 1 sobre 5, tá? Então, eu tenho 0,2. Eu vou ter dois estilos aí. Então, aqui, uma casa decimal, ponto... e scale factor de 0,2. Ok? Não tenho supressão de zeros. Essa porca é cotada da seguinte maneira. Olha, esse estilo, eu tenho um estilo que cota aqui, e aí eu tenho supressão de zeros, e um estilo que cota aqui, e aí eu não tenho supressão de zeros. Tá? Então, eu não posso ter no mesmo estilo supressão e não supressão. Eu tenho que criar um estilo onde eu vou suprimir os zeros depois do ponto, e o outro estilo em que eu não vou suprimir os zeros depois do ponto. Tá? Como eu desliguei lá a supressão de zeros,
Então, vai aparecer, depois do ponto, um valor, ó. Ok? E na hora que eu for cotar aqui, ó, a altura, né? Eu vou memorizar e vou trazer para fora. Ó. Ok? Então, se eu tenho uma casa decimal, ele vai colocar para mim a medida com o ponto decimal. Ok? E aí, o que que acontece? Se eu arredondar esse estilo para aparecer 5, eu não vou ter 2,6 aqui. Então, eu preciso criar um segundo estilo para cotar essa altura. E aí, eu vou chamar de porca 1. E a única alteração é que aqui eu não vou ter casas decimais. Porca 1. Como eu não tenho casas decimais, o que que acontece? Ele arredonda. O valor. Ok? E aí eu tenho cotado aqui a minha terceira, na verdade, atividade prática, que é a atividade prática 9. Ok?